Olá, hoje, dia 27 de maio, de Vamos Abrir o Mercado da Pandemia. Meu nome é Jaime Jardim e comigo estão o Dr. Fábio Lugar e o Dr. Rodrigo Portuga. Somos biólogos cientistas, portanto. Hoje Será que dá para ver nós... meu cabelo crescendo esses dias? Tá ficando negócio. Eu dei uma cortinha aqui. Cara, tá E incrível. Você hoje, deu uma cortadinha. e hoje iremos discutir pós-graduação no Brasil. O cabelo está diretamente atrelado à pós-graduação, diga-se de passagem. Exatamente. Hoje, em nossa live, o Lugar falará inicialmente sobre qual o significado do doutorado nos diferentes países, seguido pelo Portuga, que falará sobre a pós-graduação no Brasil, Ministério da Ciência e noção de ciência aplicada e básica. E, por fim, por aí. faremos uma discussão aberta sobre o tema. Bom, senhores, boa noite, boa tarde, que espero que vocês estejam bem. Aqui no Brasil, muito frio. Boa noite. Tá extremamente frio, inclusive. Maravilha, mas enfim. Vamos lá, quem começamos? Eu posso começar dando uma palhinha. Assim, aquela já contextualizada, né? Por que a gente pensou em falar nisso? Foi, entre várias coisas, recentemente o presidente, vamos dizer, criticou, né, o chefe da OMS por não ser um doutor, né? Desculpa, ao contrário, por não ser um médico, apesar dele ser uma pessoa que tem doutorado em saúde pública. E a gente ficou pensando exatamente qual que é o significado dessa palavra, né? Ser doutor ou não ser doutor, o que significa. E daí eu tinha pensado em dar uma introduzida, assim, até histórica, né? O que significa ser doutor, como se originou isso. E assim, eu não vou entrar tanto em detalhes, assim, porque a ideia geral não importa muito como começou esse termo, mas sim que ele se modificou muito ao longo do tempo, né? Quando ele começou, ele era aplicado basicamente a teólogos, médicos e advogados, né? Eram doutores em teologia, em lei ou em medicina. E o termo doutor era basicamente reservado a pessoas que tinham um conhecimento muito elevado e que eram capazes de ensinar as outras pessoas das artes que elas eram familiarizadas. Obviamente, esse termo foi se modificando com o tempo, né? E hoje em dia o significado dele é tão variado que muitas vezes não tem tanto... que é difícil a gente fazer uma relação direta entre essas diversas coisas, entre o que significa o termo doutor e em suas diferentes áreas do conhecimento. Lugar, desculpa, eu vou fazer só uma intervenção, vou pedir para você falar um pouquinho mais devagar, porque a sua voz está metalizando. Então, às vezes você está falando e ela vai interrompendo. Então, quando continua o seu raciocínio, só peço a você que faça mais pausadamente as suas ideias. Ok. Então, como eu estava comentando, a ideia, né, o que significa ser um doutor mudou muito ao longo do tempo e, obviamente, como qualquer fenômeno histórico, ele vai se modificando ao longo da geografia também, né? Hoje em dia, a gente tem diversos significados sobre o que significa ser um doutor e eles são aplicados de forma diferente em vários diferentes lugares e muitas vezes ele é aplicado diferentemente, inclusive até dentro do mesmo país. O exemplo que eu comentei por exemplo, os médicos e os doutores, eles são médicos e advogados, são considerados doutores por questões históricas, né? Porque também foram um dos primeiros doutorados eram a respeito desses temas. Mas hoje em dia a gente também tem cientistas e filósofos que também são considerados doutores, mas por motivos, de certa forma, diferenciados. Em alguns lugares do mundo, por exemplo, China e Japão, existem títulos que são reservados a pessoas que cumprem algum tipo de pós-graduação, quer dizer, um ensino completado depois da sua graduação, que também recebem no Ocidente
o termo de doutor, apesar deles não serem exatamente doutores como a gente considera isso, né? São pessoas que são treinadas em engenharia engenharia e outras áreas, e, por exemplo, farmácia, e eles também recebem um título de doutor, apesar de a gente, no Brasil, chamar eles simplesmente de um graduando, é uma pessoa especializada em algum tipo de área. E, assim, o termo doutorado, no Brasil, o que a gente entende por um doutorado clássico, fora de medicina e advocacia, ele é reservado a pessoas que cumprem algum tipo de estudo, né, para avançar conhecimento em alguma área do saber, que normalmente é reservado às áreas de filosofia e ciências humanas e naturais. Esse tipo esse título, apesar de não ser o processo, apesar dele não ser reservado exclusivamente para pessoas que cumprem um mestrado, que seria outra de educação de pós-graduação, mas que seria com menor extensão, ela normalmente é feita nesse sentido, tipo, no Brasil, então as pessoas terminam uma graduação, vão fazer um mestrado e só depois elas engajam algum programa de pós-graduação para cumprir um doutorado. Esse sistema específico que a gente tem, ele não é exclusivo do Brasil, mas ele tem bastante variação quando a gente for olhar em outros países. Por exemplo, nos nossos vizinhos próximos à Argentina, a realização do mestrado é extremamente rara. Ela é normalmente reservada para especializações, o que a gente chama de mestrados e pós-graduação lato sensu, que seria simplesmente você ter aula, né, e se especializar em alguma área. Mas fora isso, você não necessita de um mestrado para engajar em algum tipo de doutoramento científico ou filosófico. Nos Estados Unidos, isso é flexível. Você tem alguns lugares onde o mestrado ele nunca é requerido, mas ele pode ser incentivado. Em outros lugares, o mestrado ele é considerado uma etapa do próprio doutoramento. Então, você pode entrar numa carreira de doutorado e, como parte do seu doutorado, você pode adquirir um título de mestrado como parte da sua educação, quando você cumpre algum tipo de prova, por exemplo. Então, nesses dois países, você pode sair da graduação e engajar direto no doutorado, apesar de serem sistemas levemente diferentes. No caso de outros países, por exemplo, na Europa, o doutorado normalmente às vezes é muito difícil você fazer um doutorado sem fazer um mestrado antes, como é muito parecido no Brasil. Em muitos lugares é mandatório, né? Você abrir um mestrado primeiro, antes de engajar no doutorado. E no caso, as durações desses programas na Europa costumam ser bem mais limitadas. O mestrado pode variar entre 1 ano, 1 ano e meio e 2, e o doutorado pode ser tão quanto 2 anos. Enquanto no Brasil a gente tem carreiras que duram muito mais tempo do que isso, né? Eu assim, a gente pode, assim, o ponto é basicamente mostrar que existe uma variação muito grande no que se entende por doutorado, inclusive no nível no nível de conhecimento que se atinge nessas etapas. Você falou alguma coisa, Portuga? Eu escutei um retorno. Sim. E, enfim, acho que depois a gente pode dar uma seguida quando o Portuga entrar em mais detalhes sobre como é a carreira de pós-graduação no Brasil. Sim, mas antes de passar para o Portuga, porque a gente ainda tem um tempinho, eu queria que você me falasse sobre 3 coisas basicamente, então, já que você está nisso. O que é a famosa sigla PhD? Porque você mencionou alguma coisa por cima e tal. Sim. Mas, além disso, a diferença de doutorado direto e o doutorado normal, e isso eu me refiro ao Brasil. E um pouquinho mais aí sobre a questão do mestrado na Europa. Eu acho que a gente tem aí pelo menos
minuto e meio para dar uma desvendada Não, nisso. o Jaime pode falar, inclusive, né? Você teve essa Inclusive experiência, você né, pode Jaime? entrar em detalhe, você cumpriu um mestrado na Europa. Assim, eu vou Sim, falar assim em generalidades, obviamente. Você fez em Portugal, não foi? foi. Então, sim, bom, o que significa PhD? PhD significa Philosophy Doctorate. Então, seria doutorado em filosofia. O Uhum. termo filosofia, tipo um resquício do passado, não quer dizer se você tem um PhD, você é um filósofo. Seria mais essa ideia de que os filósofos no passado eram as pessoas que estudavam vários aspectos. Enfim, a filosofia embarca várias áreas do conhecimento e do saber, e ciência era originalmente considerado parte da filosofia, né? Perfeito. Assim como várias outras áreas, né? Então, hoje em dia a gente chama de PhD, mas basicamente fala qualquer pessoa que tem um doutorado em qualquer área acadêmica seria considerado um doutor em filosofia, apesar de não ser Seria exatamente um filosofia. PhD. PhD. Isso é levemente diferente aqui nos Estados Unidos quando se refere aos médicos doutores, quer dizer, médicos, né, doutores, mas o doutorado que eles têm não é em filosofia, é em medicina. Então é MD, eles seriam os médicos os doutores em medicina. Em específico, e daí os termos não se sobrecruzam. Tipo, no Brasil a gente fica, quem é doutor, né? Tipo, é o cientista ou é o médico. Aqui o médico é doutor em uma coisa e o cientista é doutor em outra. Então, tem bem definidas essas diferenças. Perfeito. O outro aspecto que você comentou, como é que era a É, duração do... eu ia propor para você para a gente dar aqui uma pause para o Portuga dar a introdução dele e a gente retoma, pode ser? Pode ser, depois você... tudo bem, Tudo bem? Então, tudo bem. Portuga, você ficou de mencionar aí sobre a questão da pós-graduação no Brasil, o Ministério da Ciência e noção de ciência aplicada e Ixi, básica. falhou. Alô, alô, tá me ouvindo? Alô, falhou para mim aqui você. Você deu Tá, uma falhada, então mas você ia tudo bem. falar sobre pós-graduação no Brasil, Ministério da Ciência, noção de ciência aplicada Tá e sim? básica, certo? Então, Certo. você pode começar então? Posso? Então, manda bala. Que não, eu trago isso, né, complementando, vou acabar complementando o que o Fábio falou, mas até para entender exatamente como é que chega aqui, como é que se estabelece essa nossa noção brasileira de pós-graduação, né? Se a gente chega para o século IX, quando as primeiras graduações brasileiras vão se estabelecendo, geralmente medicina, engenharia, medicina e direito, né, a partir da independência do Brasil, né? Todas essas graduações, você saía doutor, mas aí é o doutor que eu estava falando, não é o mesmo, não é um doutor acadêmico que a gente acha hoje. E o nome ficou, ele é um atavismo que ficou, mas ele tinha outro sentido naquela época. Para você estar na profissão, uma vez que você terminou seu curso normal, você tinha que defender uma tese. Alguma tese, geralmente um trabalho, alguma coisa. Se apresentava para um grupo de pessoas, hoje a gente chama banca, né? E ali você estaria com o título de doutor que diz para um engenheiro, formado em direito, que você podia exercer a profissão na sua área. Portuga, Outros países... Portuga, eu vou pedir uma gentileza. Assim como eu pedi ao lugar, peço a você, por favor, que fale um pouquinho mais devagar, Também porque está falhando? tá interrompendo. Tá. Então, voltando aqui. Isso é uma particularidade do Brasil, imagino que outros países passaram por essa mesma história, né? E no século XX, a reorganização da universidade brasileira calca muito, principalmente na forma francesa e um pouco na forma alemã, né? Então a gente tem um misto aí da forma francesa, em sua grande maioria, a noção de departamentos, setores, disciplinas. Disciplina não é só a matéria que você tem, mas é também a área onde o professor se concentra, né? E a hierarquia também ela é baseada dos professores universitários, acadêmicos, na alemã, bem hierarquizada, como se fosse até uma escala militar, né? No Brasil, até os anos 60, você tinha a posição do professor catedrático, hoje é mais valente que o pai.
Nesse interim, começa a surgir, anos 20 até os anos 30, a noção de especialização, ainda que bem solta, né? Então, é especialização em alguma área, especialização em outra, enfim, mas de uma forma bem solta. A USP traz essa noção, você formava em letras, fazer uma especialização da sua letra, você trazer francês, latim, inglês, espanhol, né? Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras da USP, naquele momento trazia isso, mas a noção de título continuava a mesma coisa. Eu terminava medicina, pronto, agora eu tenho que fazer uma especialização um pouco mais profunda, pediatria, urologia, para ir ao título de doutor. Você começa a ver a migração de algo mais específico, duro, em relação à formação. É só depois da Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, quando surge a CAPES, e quando o Ministério começa a se articular o que seria o futuro Ministério da Ciência, que seria nos anos 60, mas começa a articular uma área científica específica dentro da política brasileira, surgimento da CAPES, surgimento de mais universidades, e surge a noção de pós-graduação brasileira, né? Com programas de pós-graduação, que, dependendo da universidade, podiam adquirir o título de mestre ou o título de especialização, mas aquilo era meio solto. E nos anos 60 que começa a se definir o que é lato sensu e o que é stricto sensu. Restrito. É o senso restrito, senso amplo. Lato sensu Eu é peço a você pós-graduação. que, Portuga, por favor, repete porque Falhou, cortou hein? o lato e o estrito sensu. Nos anos 60 se define, entre os anos 50 e 60, se define o que seria lato sensu e stricto sensu. Lato sensu é amplo, stricto sensu é restrito. Lato sensu é pós-graduação. Pode ser acadêmico, duro, né, mas específico mesmo, ou especialização técnica. E aí, quando a gente restringe, no fim, o que acabou se tornando? O lato sensu acaba se tornando apenas especialização, mas a origem de lato sensu é para falar de todos. E o sensu é apenas o acadêmico. E os títulos acadêmicos, a CAPES organiza isso, quando surge o Ministério da Ciência dentro do governo militar, nos anos 60, surge o título de mestre e o título de doutor, né? Então, aquilo que era veja como o título de doutor chegou aqui e cresceu mais. Só que o título de doutor, por definição tradicional, né, cerimonial praticamente, ele não tem nenhuma outra opção, ele é DSC, doutor em ciência, que é diferente de realmente, como o Fábio falou, tem a ver com isso, com ação de doutor em medicina, que é outra coisa, né? Enfim, mas o doutor em medicina não é regulamentado, né? Como da mesma forma que o doutor em ciências é regulamentado. Você tem algo, pode dizer. E aí, então, caminhou separadamente especialização e doutorado e mestrado. Mais recente, se criou, eu acho acertadamente, a noção de possibilidade de mestrado profissionalizante, que é algo que está entre a especialização e o mestrado acadêmico, né? Acho que eu tinha mais 2 ou 3 minutos. Eu ia falar um pouco sobre essa noção da importância do Ministério da Ciência em definir isso. Só se define pós-graduação no Brasil, define, nesse sentido, quando separa o Ministério da Ciência do Ministério da Educação. Se entende como coisas separadas. E a influência muito forte da escola americana, né? Então, se eu entendi o que você está dizendo, Bush. então, se eu entendi o que você está dizendo, a definição de pós-graduação está relacionada ao Ministério da Ciência e não da Educação. Toma um projeto melhor, robusto, mais definido, quando o Ministério da Ciência se separa e vira um ministério à parte. Que caminha junto com os militares, né, e que é baseado na noção americana, paradigma americano do Vannevar Bush, de como se estrutura a ciência de curto, médio e longo prazo com a indústria e desenvolvimento do país. Certo, perfeito. E você também ficou de comentar a respeito de ciência aplicada e básica, que no nosso caso houve um certo conflito com relação ao ministro da Educação, né? O Weintraub. Isso. Olha, eu não vou comentar a origem, porque se perde um pouco, tem uma origem definida do que é ciência básica, ciência aplicada, mas vou comentar o valor, é um valor mesmo, são termos com valores que eles ganham, que vem dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, quando acaba a Segunda Guerra, entende que ciência é parte de projeto de governo e projeto de Estado de longo prazo, ciência e desenvolvimento.
PI, né, pesquisa e desenvolvimento, como se chamou aqui. Isso é parte, é interesse de todos, é interesse de ganho médico, social e das indústrias. Nesse sentido, uma questão não meritória nem valorativa, mas uma questão de divisão, se separou ciência aplicada e básica. Essa definição anterior, mas ele ganha um status meio burocrático. Assim, nos anos 50. Então, ciência aplicada é algo de ganho rápido, de você aplica conhecimento para uma tecnologia cercada socialmente ou de outra forma, pelas indústrias, né? E ciência básica é aquela que cria o conhecimento que pode ser aplicado, é uma ciência de mais base, uma ciência a nível teórico, reflexivo, até mesmo experimental, mas sempre de resultados a longuíssimo prazo. Né? Quando chega para o Brasil topa isso de alguma forma, nunca com a mesma gana que os Estados Unidos. Uma questão financeira, uma questão até de projeto de governo que o Brasil foi meio bambeando. Os Estados mergulhou nisso, por questão até de competição externa com a União Soviética. Né? Conquistar a Lua era um projeto que dependia de ciência básica e ciência aplicada. A União Soviética estava comendo bola, enquanto eles estavam investindo dinheiro em ciência aplicada muito bem, eles estavam comendo bola na ciência básica. A biologia na União Soviética foi só readaptada à reabertura dos anos 90. Tem uma ideia? Um espaço, tem todo um motivo social, por quê? Mas essa hiperinvestimento em ciência aplicada foi bom no lado, mas esqueceu a base. Os Estados Unidos falou, não, a gente tem os dois aqui. O Brasil olhou isso e falou, olha, a gente dá para fazer isso. Todo mundo sai ganhando. Só que nunca foi com o mesmo ímpeto. Né? Nos anos 80, 90 e principalmente 2000, a noção de ciência aplicada e básica dos Estados Unidos separa bem. Então, ciência básica começa a perder investimento lá. Europa, depois de 2008 com a crise, perde investimento. O Japão perde investimentos, começa a ver isso em todos os países. O Brasil, não, que já tinha pouco investimento, estava começando a crescer a partir de 2000, tem um grande jogada de dinheiro, cai de novo, principalmente que a crise chega um pouco depois, 2014, 2015, e a gente está no buraco. Chegamos aqui, não temos mais esse ímpeto, nem essa gana, nem mais nada. Perfeito. Senhores, maravilha, adoro essa parte da discussão. Quando vocês começam a fazer a explanação, é realmente muito, muito bacana aprender um pouco com vocês. Lugar, se a gente puder retomar, eu proporia a você o seguinte, você havia mencionado sobre a questão do doutorado. Aqui no Brasil, a gente tem a questão do doutorado direto e o doutorado normal. Inclusive, a gente teve um caso de uma doutoranda que, por motivos diversos, ela não era brasileira, retornou para sua terra natal e ela era doutorado direto. Você aí nos Estados Unidos, como é que é visto o doutorado direto, o doutorado no Brasil? Existe diferença pelo seu conhecimento e como ele é visto fora? Então, assim, é bem complicada essa pergunta, na verdade. Porque, assim, aqui, que nem eu estava comentando, a noção de doutoramento não está atrelada a você ter um mestrado. No Brasil, você criou essa categoria do doutoramento direto exatamente para assim, bolar essa questão de ter ou não um mestrado, apesar de, tipo, não é bem por aí, né? Mas a ideia é que você pode sair da graduação e entrar direto num programa de doutoramento pelo programa de doutorado direto, que normalmente é mais longo, né? Uhum. Que na prática é quase como se você somasse um mestrado e um doutorado num mesmo programa. Assim, a visão aqui, eu diria que seria de neutra para o fenômeno, né, de você simplesmente sair da graduação e ir para o doutorado, ela é ou neutra ou é até vista de forma positiva. Aí você sair da graduação e já começar numa carreira acadêmica, ela não é mal vista, né, e muitas vezes ela é estimulada. Eu diria até você realizar um mestrado muitas vezes é desestimulado, porque é considerado como é que chama isso? Passo desnecessário. Exatamente, tour, né? Um passo desnecessário mesmo, que meio que te atrasa um pouco, né? Porque você vai lá, faz uma outra coisa, que tem uma tese, tem um monte de coisa, normalmente é um esforço, e não faz você chegar no objetivo final, que o objetivo final é ter o diploma de doutorado para depois seguir a sua vida. Então, assim, a mentalidade de maneira geral, aqui, né?
de que o doutorado direto não é uma coisa feia, né? E pelo contrário, ela é estimulada. Agora entra a questão do paradoxo, que assim, as pessoas que vêm para cá, os alunos brasileiros que vêm para os Estados Unidos, normalmente, e quando eles vêm fazer um doutorado, eles normalmente vêm depois de ter feito um mestrado no Brasil. E essas pessoas são vistas bem, são recebidas muito bem pelos pesquisadores aqui. Eu não sei se eles fazem essa associação consciente, né? Se eles veem essas pessoas de qualidade e falam assim, pessoas são de qualidade porque elas já passaram para o mestrado, ou simplesmente elas nem avaliam isso. Mas a minha leitura é que normalmente o aluno brasileiro chega no exterior, pelo menos aqui nos Estados Unidos, com uma qualidade um pouco maior, porque eles já passaram por um mestrado, e um mestrado no Brasil normalmente é um processo muito mais largo e muito mais custoso, e daí a gente amarra com aquela outra pergunta sua, do que um mestrado aqui no Brasil e principalmente um mestrado na Europa. Os mestrados na Europa normalmente têm uma duração, eles podem durar tanto quanto os mestrados do Brasil, mas eles normalmente têm esse caráter mais de especialização e não de que você tem que fazer um trabalho necessariamente original, alguma coisa assim, que é a ideia do mestrado de maneira geral, mas no Brasil a gente deturpou isso de uma maneira estranha, e então os nossos mestrados viram mini doutorados, enquanto sim. eles não deveriam ser isso, né? Ser uma coisa curta, rápida, em que você aprende, sei lá, se familiariza com uma área, não necessariamente precisa fazer estudos empíricos, né? E, então você deveria ser uma coisa assim curta e grossa para você entrar e sair e daí você se preparar para fazer um doutorado, né? Nos mestrados não, são longos, eles são pesados, eles são teses quase de doutoramento. Tem muitos, na nossa área tem trabalhos empíricos, né, bacana, fazer não sei o quê, e daí eles publicam uma tese quase, né? E muitas vezes tem que publicar artigo. Então, são as demandas de um doutorando, só que na carreira de graduação. Então, assim, para amarrar tudo, você perguntou assim, como é visto aqui? Eu acho que é visto com essa ambiência. O mestrado é desprezado, mas o conhecimento do brasileiro que chega com mestrado é valorizado. É interessante isso, porque aqui no mestrado, de fato, a gente tem aquela pressão, né? Eu mesmo fiz 2 mestrados, um na Europa e um no Brasil, e na Europa ele era feito assim, tipo, olha, tanto é que lá a pós-graduação europeia, né? Pelo menos quando eu fui para lá era dito assim, é uma pós-graduação europeia, e para onde eu fosse eu tinha mestrado e está tudo certo. Mas é interessante você falar isso, porque o aluno de mestrado que ele entra, quando o aluno sai da graduação e entra no mestrado, ele sai com a continuidade de querer desenvolver e tal, mas eu vou explicar onde eu quero chegar e aí eu quero a opinião de vocês dois. O aluno de graduação de uma universidade pública, ele passa 4, 5 anos dentro da sua faculdade. E ele faz a iniciação científica dentro da sua faculdade. E ele passa no mestrado dentro da sua faculdade. E ele vai fazer o doutorado dele e está dentro da própria faculdade. E aí ele vai fazer o pós-doc. Na mesma faculdade. Bom, pergunta. O que é a síndrome do Peter Pan? Ou Peter Pan? Peter Pan. Mas você acha que isso a síndrome do Peter Pan está atrelada com esse fenômeno? Né? Essa é a minha pergunta. Eu quero saber se vocês acreditam. Eu acho que são duas coisas. Eu vou falar duas aqui rápidas, tá? Eu acho que são. Uma, acho que o Fábio vai falar que é isso. Primeira, comodidade. Comodidade é comodidade. Estou em São Paulo, vou continuar em São Paulo. Estou na minha universidade, com os caras que eu conheço, com o mesmo orientador, vou continuar com o projeto. Comodidade, misturar um pouco com a continuidade de um projeto pessoal do seu orientador. Isso, né? Segundo uma tradição, aí tem uma questão um pouco, isso, talvez é isso que o Jaime tradicionalmente, até pouco tempo atrás, você mantinha uma tradição de cadeira, né? Lembra que eu falei questão de cátedra? Então, eu tenho 3 orientados. Como é que até os anos 70? Até os anos 60. Eu era o professor, tinha 2 orientados, eles viravam professor, se quisessem, e tinham mais 2 orientados que viravam professor. Eu ia subir a carreira até, né? E eles iam subindo depois. Uma entrada quase como uma pirâmide.
Então você tem essa questão de tradição. Então é uma mistura, um atavismo da tradição, mais de idade. Mas isso mudou um pouco, viu, Jaime? Ainda tem isso bastante, mas mudou. Principalmente São Paulo, a FAPESP estimula muito que você, pós-doutoramento, saia da sua área específica, vá para outro laboratório, vá para outro lugar. O CNPq e a CAPES estavam namorando com isso lá em 2012, 2013, a crise é tudo. Tudo que a gente vai dizer aqui, a crise muda, porque não temos mais nada. É todo esse 2015 para cá não é nada, não tem nada de avanço. Teve perda. Mas é isso. Entendi. Lugar, que é... Então, eu ia comentar, eu não sei se, obviamente, isso daí que você descreveu, né, de você ficar na verdade, sei lá, é a causa da síndrome de Peter Pan, mas claramente ela não ajuda, né? E obviamente, o modelo americano, ele é mais condizente com essa ideia de você sempre estar mudando, né? Você faz a graduação um lado, depois você faz o seu doutorado em outro, depois você faz o seu pós-doc em outro lugar, daí você vai passando de pós-doc para pós-doc, enquanto o modelo brasileiro, e assim, em alguns lugares europeus também são assim, né? De você sempre ficar no mesmo lugar, tudo muito endogâmico. O problema é que a gente tem esse conflito de que o modelo americano é assumido como sendo, por vários motivos, né, como o melhor ou o ideal, pelo menos, e daí você tem uma tentativa de implementar isso no Brasil através de estímulos, né, falar para o pessoal, precisa ir para um outro lugar, mas daí você está numa realidade, no caso a realidade brasileira, onde você não tem muito para onde ir, né? É aquela coisa assim, te estimula para um outro lugar. Você pode até mudar de laboratório numa mesma universidade, sei lá, você está na USP, na Unicamp, alguma coisa assim. Mas fala assim, não, você tem que mudar de estado. Daí você para pensar, para que estado que eu vou, né? E eu mesmo, durante o meu doutorado, eu já tinha feito minha graduação em lugares diferentes, né? Em departamentos diferentes, mas eu fiz minha graduação, minha iniciação científica a um lado, mestrado no Museu de Zoologia, e eu falei assim, agora eu quero ir para um outro lugar. Tinha especialista em um estado do país, basicamente. Ninguém que ia me ajudar, ou pelo menos eu não conhecia, né? Não tinha o suficiente para chamar a ação. Então, isso acaba, assim, existe um conflito, né, entre eles de fato estimularem e você não ter a estrutura de base em termos acadêmicos para proporcionar esse tipo de coisa. Sim. Os Estados Unidos é outra história. Você tem 1 milhão de universidades, você pode literalmente ir para qualquer lugar. Tem muita possibilidade. A Europa, de certa forma, com a União Europeia, também te permite esse tipo de mobilidade. O Brasil já fica numa sinuca de bico, né? Porque se está num centro de excelência, se você não está num centro de excelência, obviamente você vai tentar chegar nesse centro de excelência. Mas se você já se formou em alguma etapa nessa excelência, você vai, né? Só tem para baixo, literalmente, para ir. E como o estigma das notas CAPES no seu no Lattes fica sempre, você tem um incentivo a menos, né? Se você está num lugar que é nota 7, você vai ficar lá, porque todos os lugares vão ser nota 6, 4, sei lá o quê. Então, o melhor seja o seu orientador, a nota, o numerinho não é o máximo. Então, eu não sei. Eu acho que daí, assim, acho que tem um certo estímulo no Brasil para ficar no mesmo lugar, e obviamente isso reforça essa ideia, né, de nunca evoluir, de nunca lugar, essa coisa de Peter Pan, né, de para sempre jovem, para sempre na graduação, para sempre no mesmo lugar. Sim, Portuga, você ia falar alguma coisa? Não, eu queria falar, ele está falando uma coisa, mas no fim ele trouxe um terceiro ponto, né, que é também uma questão social. Os Estados Unidos têm uma cultura, principalmente classe média, né? Os países pobres isso não rola tanto, mas na classe média para cima, de você nunca estar no mesmo lugar. Tem a família onde eu nasci meus pais são de Albuquerque, no Novo México, mas passei na universidade na Califórnia e vou me estabelecer na Flórida, né? Isso é uma coisa muito comum nos Estados Unidos. Mobilidade geográfica, né? Total. E isso, inclusive, tem respaldo nos sotaques, nas formas, né? Quando você tem uma mistura muito maior do México para lá. É normal isso. É bem cultural. O Brasil não tem essa possibilidade. Não é a mesma coisa. Nascer em São Paulo, me formar no Pará e me estabelecer academicamente no Mato Grosso do Sul, existe a possibilidade, mas não é facilitado. Não existe uma cultura prévia, uma coisa que poderia ser montada agora. A questão até da desigualdade, né? Não vamos esconder isso, uma desigualdade
espacial, social, de estados, né? Os estados são muito diferentes em termos de aporte financeiro para suas determinadas áreas, né? São Paulo é muito rico. Você pega um estado como Piauí, tem dificuldades imensas, Maranhão tem dificuldades imensas, ou estados como a gente fala, Roraima, que tem um potencial muito grande, mas tem um vazio populacional e uma pobreza muito grande, né? Isso não é a mesma coisa, né? Não dá para comparar. Acho que isso é um pouco, né? A gente almeja uma coisa que seria essa coisa idealizada americana, né? De você ter a diversidade. Tipo, viajar e conseguir essa diversidade de formação, né? Mas a gente não tem os subsídios necessários para isso. A gente não tem unidade, rede de universidade e não tem uma sociedade preparada para esse tipo de coisa também, né? Em termos Sim. Você não pode simplesmente ir para qualquer lugar, né? Quando eu estava fazendo meu primeiro mestrado na Europa, eu dividi o laboratório com uma italiana, que ela veio porque era obrigatório no sistema de graduação dela, o último ano, ela fazer um estágio fora do país. Para o europeu é muito simples isso, porque os países são pequenos, você tem essa mobilidade rápida, né? Mas em termos nossos aqui, de fato, isso é extremamente complicado. Para os Estados Unidos, passa a ser um pouco mais viável pela possibilidade que eles acabam gerando, né? O que se encaixaria um pouco mais próximo ao sistema brasileiro, mas na Europa é interessante porque em meio à Europa lá eu estava trabalhando junto com dinamarqueses, com indianos, com italianos, com espanhóis e todo mundo. Na Argentina tem incentivo financeiro para você sair de Buenos Aires, né? Se você fica mais longe da capital, quanto mais longe você está, mais você ganha, tipo, de qualquer tipo de bolsa, de doutorado, de pós-doc, ou até da carreira. E mesmo assim as pessoas querem ficar em Buenos Aires, porque ficar fora de Buenos Aires pode ser meio... Você está acostumado, né, com a cidade grande e tal, o resto é tudo cidade menor, né, com uma outra questão. Então, assim, sempre tem essa tentativa de tentar, sabe, espalhar mais, até em termos de desenvolvimento, né, ter universidades em mais lugares e bastante acadêmicos em outros lugares ajuda a desenvolver uma região, dada as oportunidades, mas nem sempre é fácil. Perfeito. Senhores, pergunto se vocês têm mais algum comentário, alguma coisa a adicionar. Tudo tranquilo? Então tudo tranquilo. Sendo assim, agradeço aos doutores pelas explicações e colaborações. Senhores, muito obrigado em revê-los. Fico feliz em poder estar com os senhores e voltamos dia 3. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau.